Esta é a parte 3. Assista antes as partes 1 e 2. E em relação ao catolicismo, que é onde nós estamos neste momento agora, eu parto do princípio de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e eles foram os primeiros humanos. Isso é o que a igreja, o que a Bíblia Católica Apostólica Romana preconiza. O catolicismo romano preconiza. Mas existe o catolicismo ortodoxo, que adota umas outras figuras que são chamadas de apócrifas, né? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Quer dizer, o que é apócrifo? Apócrifo é aquilo que aquela sua religião não aceita. Não quer dizer que é uma mentira. Então é a religião que esta religião não aceita aquela verdade da outra. É. Então, se a gente pensar na católica apostólica ortodoxa, você tem a figura de Lilith, que foi a primeira mulher antes de Eva. Mas vamos voltar para o catolicismo romano, que é o que predomina no nosso ambiente brasileiro. Se você ler a Bíblia, né, você vai ter momento em que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Tá bom. Você vai ter um momento onde Caim e Abel. Caim foi expulso do paraíso porque matou Abel. Se Adão e Eva foram os primeiros, e eles tiveram Caim e Abel, Caim matou Abel e foi expulso. Ele foi expulso, ele se encontrou com um povo além dos montes. Mas peraí, para pensar. Adão e Eva não foram os primeiros? Eles não tiveram Caim e Abel? Se Caim se uniu ao povo, às pessoas além dos montes, é porque existiam já alguém. Existia alguém, desculpa. Aí é quando eu penso que talvez a Bíblia Católica Ortodoxa está certa ao falar de Lilith. Não sei se você está conseguindo. Então, quer dizer, isso foi um exemplo de misticismo a ser pensado. E a questão de esclarecer sobre o mito e de criar lógica no místico, na verdade, é só um processo de evolução consciencial, onde você cria as suas verdades. É isso. Olha, agora eu me lembrei de uma coisa que você falou lá no seu relato da EQM, que foi uma sugestão, queria até que você me dissesse de quem foi essa sugestão, que você criasse uma tabela no Excel comparativa. Eu nem sei se ele usou o Excel. Juro que você vai querer que eu fale quem deu. Quem deu essa sugestão, se ele realmente também domina o Excel, mas eu sei que mandou fazer uma tabela, né? E comparativa. Eu me lembrei de um pesquisador, Joseph Campbell. Ele escreveu o livro O Herói das Mil Faces, que, no caso, é o mito, né? O Herói das Mil Faces, que é mas que tem 1000 faces. Joseph Campbell. Ele estudou essa questão dos mitos, comparando um com o outro, e ele disse isso: se você fizer uma tabela e você colocar o mito e o conceito dele e o nome, mas depois você desprezar os nomes, você vai ver que aquele conceito existe em várias tradições, mesmo as mais primitivas, mesmo que não tenham conexão uma com a outra, mas você termina encontrando essa estrutura, né? Que é um eixo, são verdades para ele, humanas, universais, né? Que são entendidas com nomes, representadas com nomes e figuras diferentes, mas que têm o mesmo conceito. Aí, falando de mito, acho importante você falar um pouco sobre isso também, essa comparação. Agora aproveita e diga aí quem foi, em que circunstância foi sugerido isso a você? Bom, Paulo, eu dei risada e eu falei, juro que você vai perguntar isso, porque, na verdade, isso é a minha querida.
Essa informação, essa orientação eu recebi na minha EQM, posso falar assim, sem problema nenhum. Na verdade, durante o processo, mas eu não vou adentrar em detalhes, mas durante o processo da minha EQM, teve um determinado momento, porque era tudo ao mesmo tempo, né? Você fala e você escuta, mas é tudo ao mesmo tempo, não dá para explicar. Sim. E em que aquela questão, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho uma fragilidade humana, eu tenho uma dificuldade, né, para fazer isso, eu tenho meus dogmas, eu tenho minhas verdades, eu tenho meus engramas, né, porque eu já estava nesse nível lá, nesse momento já estava nesse nível. Aí foi quando esse indivíduo, ele não deu um nome, essa entidade não deu um nome Excel. Ela não falou, ó, pega, vai lá no computador, não foi falado assim. Vai lá no computador, pega o Office Excel, e essa entidade falou assim, pega o instrumento que vocês humanos têm, e você vai conseguir identificar. Nesse instrumento, você utiliza esse instrumento e coloca os vários nomes e coloca as conceituações do que a humanidade dá para esses nomes. Só que esteja aberto a colocar nomes e conceitos, escuta falar em qualquer momento. E aí, então, aí eu voltei dessa EQM com essa orientação, que depois quando a gente fizer a EQM, eu detalho mais. Eu acho que vai ficar melhor. Certo. Aí eu voltei, né? Aí isso foi voltando, né? E aí eu entendi que sim, mesmo porque, né, você professor, eu professor, a gente sabe bem que existe o Excel e existe um instrumento. Aí eu associei, existe um instrumento. Então eu vou pegar o Excel, eu sei que existe a ordenação, né? Eu sei que existem fórmulas que a gente consegue ordenar as caselas do Excel. Eu vou colocar os nomes, vou estudar, mas não ouvir falar. Eu vou estudar as religiões e vou colocar as definições que eu entendo. E aí eu vou, com uma terceira coluna, conceituar. O nome e definição eu vou conceituar. E assim eu fui fazendo muitas coisas. E nós chegamos no momento, Paulo, que é um momento que eu sei que pode parecer um tanto quanto, aliás, vai parecer uma agressão, mas eu peço que as pessoas me entendam o que eu estou falando de uma forma muito imparcial. Então, por exemplo, nessa listagem apareceu o nome Jesus. Nessa listagem apareceu o nome Lúcifer. E eu coloquei a definição com que eu fui estudar em livros específicos, né, referenciais dessas doutrinas a que eles pertenciam. E tracei as conceituações segundo o que eu estava estudando. Então, por exemplo, eu consegui colocar Deus e demônio. E eu consegui colocar Exu e São Miguel Arcanjo. Eu comecei a ver que, gente, é tudo, na minha verdade, passou tudo a ser uma coisa só. E comecei a perceber que o que muda é o quê? A criticidade com que a pessoa avalia aquele padrão mítico, aquele mito. E aí isso traz uma maestria mental muito importante, que é essa energia mental, né, que depende da inteligência. Então, nós estamos falando de inteligência espiritual e mente espiritual. Ela vai ser uma energia intrínseca que vibra em si mesmo, nesse próprio corpo, nesse próprio cérebro. E que existe uma pineal que faz a articulação dessa energia, dessa mente espiritual, com as energias existentes em torno. E dentro desse padrão de energias existentes em torno, aí a gente vai num processo mais profundo, que é a questão, você já ouviu falar de egrégora. O que é uma egrégora? Egrégora é a somatória da energia mental de um grupo, ou
mais de 2 pessoas. Então, é uma energia da mente coletiva, que está relacionada com o número de pessoas que pensam daquele jeito. E essa potência energética dessa egrégora vibra também. Então, o que vai acontecer? A interpretação dos mitos e dos místicos, do misticismo, vai ser articulada à energia das egrégoras, no caso da egrégora humana. E ela vai ser gerenciada pela egrégora intrínseca, quer dizer, aquele conjunto de pensamentos metacognitivos, quer dizer, os pensamentos que o indivíduo tem sobre o que ele pensa. E aí é que vai ocorrer o quê? Uma abertura e um entendimento maior sobre o mito e o místico. E esse processo é o que eu chamo de evolução consciencial e abarca a evolução espiritual. É isso. É interessante fazer essa comparação, né, de conceitos. Por exemplo, você falou em demônio, né? Eu me lembrei de uma reportagem que eu vi na televisão sobre uma seita demoníaca que tinha dentro de um presídio. E o repórter perguntava, né, ao preso lá: você é o líder dessa seita? Ele disse: sou. E é uma seita, vocês cultuam o demônio? Ele disse: sim, a gente cultua o demônio. Por que você faz isso? Ele disse: não, porque o demônio não nos oferece tanta coisa boa, né? Ele diz que a gente nunca está só, ele sempre está conosco, ele é nossa força, e ele nos ama. Então, eu desfruto do amor dele, eu me sinto recebido, aconchegado, e eu passo isso para as outras pessoas. Eu digo: não, isso aí não esse conceito aí não é do demônio, é o conceito de Deus, né? Para muita gente. Então, aí depende da verdade de quem está ouvindo e falando, né? Mudava só o nome, né? Mas o conceito de amor, de companhia, de aconchego, de receptividade, de apoio, é um conceito que muita gente chama de Deus. Olha, eu vou, por exemplo, também, aí eu vou à questão dos ditados populares, tem muito a ver com essa questão que nós estamos falando sobre a evolução do conhecimento espiritual. Como católico, um ex-católico, né? Deixa eu deixar claro, como ex-católico, nós sabemos de um ditado popular que diz: praga ai, meu Deus, praga de beata, até o diabo foge. Nesse conceito, você entende que a praga de beata, num conceito popular, tá? Não é meu, Paulo, deixar bem claro. É uma tradução de que aquele praguejamento feito com a fé no Deus que essa beata tem é muito forte. E emana uma caracterização muito forte. Então é quando o bem pode fazer o mal. É quando você encontra a religião espiritualista, por exemplo, como, por exemplo, a Umbanda, onde Exu é tido como um ser de justiça, uma energia justiça, mas que é visto como sendo o diabo por outros. Então, quer dizer, é o que você falou, tudo depende da sua verdade. Mito e místico depende do que você estabelece. E por essa trás disso mental tudo, é que você vai... por trás disso tudo está a verdade sobre quem nós somos, quem é Deus, quais são o mecanismo das energias. Então, por exemplo, a fé desencadeia um potencial energético, né, da gente realizar coisas. É como a praga da beata, né? Ela tem esse poder, porque esse mecanismo é natural, ele existe na natureza, independente do nome que você dê a ele. Mas se você souber usar ele, é como disse Jesus: se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa montanha: se jogue no mar, e ela vai se jogar. Porque existe esse potencial na gente. Agora, só é desencadeado pela fé. Ele chamou de fé, outra pessoa pode chamar de outra coisa, né? Mas fé em quê? Fé em qualquer coisa. Que você dê assim, qualquer coisa que eu diga assim.
em qualquer potencial que você pode dar vários nomes, né? Exu, Deus, Jesus, Krishna, qualquer um. Até um objeto que você crê naquilo. O Bhagavad Gita, que é um livro hindu, tem um trecho que Krishna diz para Arjuna: olha, eu aceito até mesmo a fé que a pessoa tem numa pedra. Se a pessoa disser que aquela pedra é Deus e cultuar ela, eu aceito, porque aquilo é um germe da verdade que ele está descobrindo aos poucos. Aquela pedra ali, na verdade, sou eu. Só que ele vai descobrir isso lá para frente, vai ampliar, né, esse conhecimento, mas aquilo ali já é um germe. Como é que eu posso desprezar? Eu tenho que aceitar, né? Então, isso é interessante. E, então, nesse contexto, eu entendo assim, Paulo, que quando é a fé, o que é a palavra fé, ela representa acreditar em algo de uma forma muito intensa, é a sua verdade. Uhum. Né? Então, eu consegui entender que Deus, dentro do que hoje eu tenho de conhecimento, depois da minha EQM, que veio através desse mecanismo da EQM, eu consigo trabalhar muito bem que essa energia primordial, ela tem os conceitos de Deus. Ela é onipresente, onisciente, onipotente. E que Deus não vai achar ruim de chamá-lo de energia primordial. Isso é a minha verdade. Com isso, eu consegui, nesse mecanismo de Excel, que é um mecanismo que eu consegui achar o instrumento, mas não foi isso que eles orientaram. Mas que eu cheguei a esse instrumento, foi um mecanismo que eu consegui incorporar o que eles estavam passando na minha EQM. E não criou conflitos. Porque eles sabiam que eu precisava, né, essa entidade, ou essas entidades, porque não era uma só, eles sabiam que eu ia entrar em conflitos, voltando a esse estado de experimentação humana, eu ia entrar nos meus conflitos dogmáticos, engramáticos, e eles me deram um mecanismo para que eu pudesse encontrar um instrumento que faria aquilo que eles falaram. E foi exatamente isso que essa tabela Excel que eu criei fez. Foi fazer com que eu traduzisse toda a minha fé de uma forma articulada com a quântica. Porque na minha formação profissional, uma das coisas que eu tive durante um ano, Paulo, foi biofísica, que são atributos da física numa perspectiva fisiológica. Biofísica é atributos da física no organismo vivo. Do ponto de vista, no prisma da minha formação, foi atributos da física sobre a fisiologia humana, articulados à fisiologia humana. O que eu fiz? Após a minha EQM, eu só fui buscar capacitações em biofísica quântica. E consegui entender todo esse mecanismo de colapsamento de ondas, de cristais de biopatita que vibram, de energia eletromagnética, e essas energias todas, essa energia primordial, onisciente, onipresente, onipotente, que existe no universo. É isso. A nossa fonte, né? E aí eu até passo as pessoas assistam, que as pessoas venham assistir essa EQM, eu acho que elas vão conseguir entender muita coisa que está sendo falado. Uma coisa interessante que eu acho, né? O que eu acho mais interessante no relato da EQM, o que me chama mais atenção é justamente esses insights que nos ajudam a gente a descolar das crenças limitantes, do misticismo, da mitologia, e vai transformando tudo em fenômeno natural, que a gente pode alcançar, né? Então, a gente pode começar a lidar com essas aprendizagens que vêm da experiência da EQM em benefício nosso, né? A gente vai saber lidar melhor com as pessoas, vai saber lidar melhor com os fatos que acontecem em nossas vidas, os eventos, sejam eles bons, ruins, difíceis, fáceis. A morte, né, que é um dos eventos mais impactantes que existe para o ser humano, eu acho que é o mais impactante. Tanto a morte de quem a gente ama, como a morte de nós mesmos. Quando a gente
está diante da morte, né? Então a gente vai Eu diria que era, viu, Paulo? Tem algumas pessoas que passou por... Eu diria que para mim era impactante. Hoje não justamente. Você é a prova disso que eu estou falando. Assim, é impactante para a humanidade hoje. Mas para quem viveu a experiência de EQM, ela deixa de ser impactante, passa a ser uma coisa, um bem, né? Que ajuda a viver, ajuda a encarar, inclusive a morte, que é o maior impacto que ainda é causado hoje em todos os seres humanos encarnados, em todos os egos, né? Quando você tem um acidente, você pergunta, mas ele morreu? Não. Ah, que bom, não morreu, graças a Deus, né? E é nossa reação ele só ficou natural, paralítico, como se a morte... como se a morte fosse o pior castigo. Inclusive, a pena máxima, né, em alguns países, é a pena de morte. Então, a EQM nos ajuda a ressignificar. E esses relatos ajudam a quem não passou pela experiência também a abrir aquela imagem. Eu acho que o importante dessa nossa dinâmica aqui é permitir que novas imagens se abram nas mentes das pessoas, e como aquela história da xícara, né? Que o espaçozinho que está ali, a gente vai colocando mais alguma coisa, vai abrindo imagens, e essas imagens vão permitindo um avanço consciencial, né? Uma evolução da consciência. Essa é a nossa intenção. Então, eu estou falando isso para dizer que, no seu relato, você vai fazer, né? Lógico, eu vou me preocupar muito mais com os insights que ele desperta na gente para ressignificar conceitos antigos do que a própria descrição do ambiente, do que aquilo causou como nos sentidos, né? Nos 5 sentidos, né? Que cor tinha, o som era alto, era baixo, era voz de homem ou de mulher, né? O chão era macio ou era áspero, que cor tinha o sol, né? Essas coisas eu acho que são importantes também para satisfazer nossa curiosidade, mas isso termina escapando do nosso controle, porque as coisas do outro lado, né, não parecem ser tão objetivas quanto aqui, né? Aqui a gente sabe, o céu é azul, a terra é escura, mas meio marrom, a areia do mar geralmente é branca, e é universal, quer dizer, dentro do conceito aí de terra. E a gente pode descrever se uma coisa é boa ou ruim, gostosa ou incômoda. Mas eu acho que quando a gente parte para outros planos, a gente não deve levar junto esses mesmos critérios de análise. A gente tem que expandir, e aí eu sei que muita coisa pode ser colhida de informação a partir dos relatos de EQM, mas eu prefiro me concentrar nisso que a gente falou até agora, desde o início, nos insights que nos levam a abrir novas imagens sobre as mesmas coisas e avançar. Porque se a gente fica repetindo as mesmas coisas, quem é Jesus? É o Filho de Deus que veio para nos salvar, derramou seu sangue para perdoar nossos pecados. Isso é repetido sistematicamente nas igrejas, mas a gente tem que entender de uma forma mais profunda. E eu acho que a EQM é um bom caminho para a gente ir ampliando essas... Porque eles lá que eu digo, esses seres que nos recebem lá, eles mesmo fazem isso com a gente. Eles querem quebrar nossos conceitos, nossos preconceitos, nossas crenças limitantes e ampliar a visão, né? Então é isso, eu acho que o mais importante que eu procuro perseguir aqui no canal é isso. Eu acho que isso é perfeito. E eu gostaria só de dizer, eu como entrevistado que vai estar falando, que as pessoas se atentem também ao fato de que as EQMs de cada pessoa, ela é experimentada, ela é relatada de acordo com a verdade de cada pessoa. E essa verdade depende da criticidade dessa própria pessoa. Uhum. Então, tudo o que eu falar na minha EQM pode não ter significado nenhum. Esta é a parte 3. Assista também a parte 4.